A vida é sempre levada ao limite, mesmo os gigantes não conseguem evitar o desafio da sobrevivência. Uma vida passa, mas a natureza não permite que a dor dure para sempre. Fraqueza significa morte, e a luta pela sobrevivência nunca para. Somente os mais fortes podem sobreviver. Bem-vindo à savana, onde a feroz batalha pela sobrevivência ocorre durante a dura estação seca. Um filhote de elefante desapareceu, o que não é incomum nesta terra agreste. À medida que a estação seca envolve a savana, nenhuma espécie está segura. O ar estava seco e os ventos sopravam, fazendo com que o solo rachasse ainda mais. Os poucos pedaços de grama restantes murcharam sob o sol escaldante. Rebanhos de animais exaustos foram levados para as últimas poças de água restantes. Aqui, a água não é apenas a fonte da vida, mas também a última esperança de todas. Mas na dura savana, esperança e perigo andam de mãos dadas. As poças turvas tornam-se o palco onde a vida e a morte se enfrentam. Enquanto os animais lutam por cada gota de água preciosa, os predadores esperam pacientemente. Os crocodilos se escondem silenciosamente sob a água, os leões espreitam entre a grama alta, apenas esperando a oportunidade de atacar. Em savana, tudo gira em torno de um único elemento, a água. Sem água a vida não existe. Mas quando nascem os primeiros raios do novo dia, a noite desaparece gradualmente e começam os momentos mais preciosos do dia. A natureza deixou temporariamente de lado a dureza para trazer um frágil raio de esperança aos herbívoros. O amanhecer em savana não é hora de relaxar, porque logo depois o forte calor transformará rapidamente a terra em uma fornalha. Esta terra está se transformando em uma fornalha ardente e eles devem iniciar uma jornada difícil. Nenhum membro pode desistir, pois 10% deles nunca chegarão ao seu destino. Mas nada pode detê-los.
Todos os anos, desde a década de 1970, um ciclo interminável de sobrevivência tem ocorrido na savana africana, tornando-se um dos maiores espetáculos naturais do mundo. Mais de 1,7 milhão de gnus, 260 mil zebras e 470 mil gazelas embarcam nesta jornada desafiadora. Esta é uma corrida pela vida em meio à fúria da natureza. Os gnus nunca se rendem à morte. A natureza tem sempre as suas regras e estas criaturas continuam a lutar para se adaptarem e sobreviverem. A migração é um ciclo inevitável em que milhões de animais devem entrar em busca de uma oportunidade de sobreviver. Caminhei entre a manada de antílopes, onde mais de 1.000 indivíduos fazem parte da grande migração anual de 1,55 milhões de indivíduos, atravessando o Quênia em direção à Tanzânia e ao Botswana. O seu destino é o rio Mara, de um local cheio de esperança, ou o delta do Okavango, um dos poucos locais que ainda mantém vida no meio do calor escaldante da savana. O gnu e a gazela de Thomson são espécies opostas, mas juntas criam um dos mais majestosos rebanhos migratórios da savana africana. Eles evoluíram de maneiras diferentes para se adaptar a esse ambiente hostil. Os gnus têm corpo que pesa de 200 a 250 kg, são duráveis e incansáveis. Seu poderoso sistema digestivo os ajuda a comer grama seca que muitas outras espécies não conseguem consumir. Enquanto isso, as gazelas de Thomson são pequenas, pesando apenas cerca de 25 kg, mas seu tamanho limitado é compensado por sua incrível velocidade e agilidade. Eles não precisam beber água com tanta frequência quanto os gnus azuis, porque seus corpos podem absorver água diretamente da grama. Cada espécie tem seus pontos fortes, mas o objetivo é o mesmo: encontrar a última fonte restante de água e pastagens verdes. À frente do rebanho está um percurso de mais de 40 quilômetros que precisa ser superado hoje para chegar a uma pequena lagoa e uma frágil fonte de esperança. Mas também pode tornar-se um túmulo para os fracos. Os fracos são deixados para trás, enquanto o rebanho continua a avançar, liderado por extraordinários instintos de sobrevivência. Adultos mais fortes usam seu olfato apurado para detectar o cheiro de água e umidade da grama a dezenas de quilômetros de distância. Mas mesmo esse instinto não consegue apagar uma verdade cruel: a água é cada vez mais escassa e o calor transforma cada passo numa provação inimaginável.
O rebanho avança num fluxo constante, protegendo os jovens no centro, enquanto os mais fracos são deixados para trás. Cada passo pisava no chão seco, levantando nuvens de poeira que cobriam a atmosfera já seca e abafada. Savana não permite isso. A fraqueza se une para formar força, para proteger uns aos outros, mas essa mesma conexão também traz perigo. Quanto maior o rebanho, mais atrai a atenção dos predadores. Na parte de trás do rebanho, um bebê antílope fica para trás. Esta foi a primeira vez que participou nesta dura jornada, e o clima e o calor intenso tornaram-se inimigos invisíveis. Chamou desesperadamente pela mãe, mas a mãe, como os outros adultos, não conseguia parar. Parar significa morte. Ele sabia disso, mas a exaustão o traiu. No meio da grama seca, um leão estava agachado no chão, com os olhos dourados fixos na pequena presa. Mas não o ataca imediatamente. Uma caçada bem-sucedida é certa, pois o cansaço da presa completará o trabalho do predador. Mas o leão não é o único perigo. Os pequenos lagos que restam nesta terra não são o paraíso, mas sim armadilhas mortais que os aguardam. A seca é mais do que apenas um desafio, e é uma armadilha cruel da natureza. Crocodilos mortais escondem-se sob a água turva, imóveis como rochas. A beira da água é o primeiro destino das espécies sedentas, mas também é o local mais perigoso. Um momento de descuido pode custar sua vida. A jornada para encontrar água ainda não terminou, mas novas ameaças estão surgindo gradualmente. A migração não apenas segue as regras da época, mas também entra num período especial, a época de acasalamento. As tensões são altas mesmo entre indivíduos da mesma espécie. Os machos lutam ferozmente pelo direito de manter sua linhagem. O rugido ecoou por toda a estepe. O rebanho migratório não é mais uma massa unificada, mas gradualmente se dispersa em grupos menores. A luta pela sobrevivência torna-se mais acirrada do que nunca e os predadores aproveitam esta oportunidade para encontrar as presas com mais facilidade.
O amanhecer é apenas uma cortina que esconde uma realidade cruel. À frente, os gigantes da estepe e os elefantes avançam com passos pesados em busca de água. Uma manada de elefantes machos apareceu primeiro. Por volta dos 14 anos, abandonam a família, tornando-se mais agressivos na época de acasalamento. A aproximação entre homens e mulheres pode desencadear confrontos tensos. Uma elefanta, protetora de seus gêmeos, os mantém na segurança do rebanho. Os dois filhotes de elefante correram atrás da mãe, exaustos, mas ainda tendo que continuar a jornada. Pelo menos, eles escaparam da agressão de machos adultos gigantes. Os elefantes adultos pesam mais de 6.000 kg, têm mais de 4 metros de altura e dominam facilmente todas as criaturas, incluindo os humanos. Um adulto de 1,8 metros de altura ao lado de um elefante parece tão pequeno que chega a ser insignificante. As patas gigantes do elefante estão em constante movimento, passando até 19 horas por dia forrageando, consumindo cerca de 300 kg de vegetação. Mas o que torna os elefantes grandes não é apenas o seu tamanho, mas também a sua inteligência. A sua tromba, e com mais de 40.000 feixes musculares, é uma das ferramentas mais versáteis do reino animal. Pode levantar até 350 kg, mas também é delicado o suficiente para pegar os menores objetos. O bico também possui duas extensões em forma de dedo, ajudando-os a operar com extrema precisão. Além disso, o par de presas de elefante não é apenas uma arma, mas também um símbolo do poder de savana. Mas o que torna os elefantes verdadeiramente diferentes é a sua inteligência e liderança. À frente do rebanho está a elefanta mais velha e uma verdadeira matriarca. Nunca tolera intimidação, mesmo quando se depara com os machos mais fortes. Esses elefantes gigantes precisam de até 200 litros de água por dia, um número muito maior do que animais migratórios como os gnus. Suas orelhas grandes funcionam como radiadores naturais, ajudando a regular a temperatura corporal e a se adaptar ao forte calor da estepe. Em savana, ninguém está completamente protegido e até os gigantes devem lutar para sobreviver. O líder dos elefantes não é apenas o líder da manada de elefantes, mas também a memória viva de toda a manada.
Com um cérebro de muitos quilos, ela guarda todos os vestígios de fontes de água, abrigos e até ameaças que esta terra traz. Cada passo de um elefante não é apenas uma viagem para si, mas também uma promessa de vida para todas as outras espécies da savana. Quando todas as fontes de água superficiais secaram, ela conduziu o rebanho para os lugares onde sua memória e seus instintos lhe diziam, onde a água subterrânea corria. O olfato apurado dos elefantes os ajuda a detectar o cheiro da água a uma distância de mais de 5 quilômetros. A manada de elefantes não é um grupo distinto de indivíduos, mas uma comunidade coesa com solidariedade quase absoluta. No centro do rebanho, filhotes de elefantes caminham junto com suas mães, protegidos do calor intenso e dos predadores à espreita. Se um animal for ferido, todo o rebanho irá cercá-lo para protegê-lo. No mundo dos elefantes, a sobrevivência nunca é uma jornada solitária. Eles se comunicam não apenas por meio de olhos ou ações, mas também por meio de sons graves especiais chamados infrassons, sinais que os humanos não conseguem ouvir. Estas mensagens podem ser transmitidas a mais de 10 quilômetros de distância, ajudando os elefantes a comunicar mesmo a grandes distâncias. Finalmente, o rebanho parou. Presas poderosas escavam o solo e as rochas, encontrando água escondida nas profundezas. À medida que os outros elefantes rapidamente uniram forças para cavar o poço, pouco a pouco a água começou a vazar, formando gradualmente um precioso riacho. Todo o rebanho se abaixou, bebendo água fria, recuperando as forças esgotadas. Os bebês elefantes brincam alegremente, mergulham na água, aproveitando um raro momento em meio à luta pela sobrevivência. Mas este presente não é apenas para elefantes. Todos os anos, conseguem criar mais de 100 pontos de água em terras áridas. Cada pegada gigante que os elefantes deixam no chão não é apenas uma marca, mas também contribui para remodelar a vegetação de uma forma que nenhuma outra espécie consegue.
Não hesitam em derrubar árvores estéreis, abrindo espaço para áreas densas, permitindo a penetração da luz solar, promovendo o crescimento de nova vegetação. E então, a floresta renasce, e um ciclo de vida que continua indefinidamente. Além de serem arquitetos do meio ambiente, os elefantes também desempenham um papel importante na dispersão de sementes. Durante sua jornada de até 80 km por dia em busca de água e alimento, consomem uma variedade de frutas e plantas. Ao defecar, espalham acidentalmente sementes por grandes áreas, às vezes até 65 km de distância do local de origem. Graças a isso, a regeneração da vegetação e do habitat continua a expandir-se, criando oportunidades de sobrevivência para muitas outras espécies. Em savana, uma regra imutável é: onde há elefantes, há água. Esta é a última esperança na batalha pela sobrevivência de muitas espécies. Porém, mesmo quando bebem água, seus ouvidos ainda ficam atentos e seus olhos estão sempre alertas. Nesta terra agreste, até o que há de mais precioso tem seu preço, coragem e força. Depois de saciar a sede, os elefantes continuaram sua jornada, deixando para trás uma preciosa fonte de água como presente para aqueles que vieram depois. Mas nem toda criatura que chega pode partir com segurança. Mesmo os gigantes não conseguem evitar completamente o perigo. Um elefante adulto é forte o suficiente para deixar os predadores cautelosos, apenas um chute pode causar ferimentos graves. Mas os elefantes bebês, pequenos e fracos, são alvos ideais para predadores como os leões. Contudo, superar a barreira do poder não é fácil. Quando um animal jovem está em perigo, com apenas um rugido, toda a manada de elefantes forma imediatamente um círculo protetor. Os adultos estão prontos para repelir predadores, envolvendo os filhotes do rebanho em um escudo resistente. A estrutura social dos elefantes apresenta semelhanças surpreendentes com a dos humanos. Os bebês elefantes não são apenas protegidos por suas mães, mas também dependem dos cuidados do rebanho para aprenderem a sobreviver. Com o passar dos anos, eles observam, aprendem e aos poucos se adaptam às duras leis da natureza. Esta terra é implacável, mas também não é completamente cruel. A vida do rebanho é desafiada e purificada através de inúmeras dificuldades, mas é isso que cria a força dos elefantes.
mais extraordinário é que, apesar de viverem num mundo cruel, estas criaturas gigantes ainda carregam emoções especiais. Quando um membro do rebanho sai, os elefantes restantes param em frente ao esqueleto de seu companheiro, tocam-no suavemente e ficam imóveis em silêncio, como uma oração silenciosa na natureza. Durante uma viagem de mais de 1000 quilômetros, os andarilhos das estepes encontraram companheiros muito diferentes e listras e manchas coexistiram. A imagem de rebanhos de gnus e zebras caminhando apressadamente pela terra árida é o símbolo mais poderoso de savana. De acordo com estudos ecológicos de 2023, durante este difícil período de migração, estes rebanhos podem caminhar 6 a 15 quilômetros adicionais por dia, mais rápido do que durante outras fases da viagem migratória. Essa velocidade é um profundo instinto de sobrevivência, guiado durante gerações pela mão do Criador, em meio à poeira e ao sol escaldante. Da savana, a pelagem listrada em preto e branco da zebra é um presente único da natureza. Não existem duas zebras iguais, e cada indivíduo tem um conjunto único de listras. Mas o mais importante é que essas listras são armas. À medida que o rebanho se move, as listras se misturam, confundindo os predadores, dificultando a escolha do alvo. Mas uma aparência notável não pode garantir a sobrevivência de todos. Nem toda zebra é mestre em adaptação. Quando chega a estação seca, como os gnus, eles podem comer gramíneas que muitas outras espécies não conseguem digerir. No entanto, ao contrário das gazelas, elas precisam beber água todos os dias e isso as obriga a ficar perto de fontes de água durante os períodos de seca. Uma zebra adulta tem mais de 1,3 metros de altura, pesa até 400 kg e pode correr a velocidades de até 65 km por hora quando está em perigo. Mas em savana, a velocidade nem sempre é suficiente. Aqui, a sobrevivência exige solidariedade e algo que as zebras dominaram ao longo de milhões de anos de evolução. Os grupos de zebras geralmente consistem de 10 a 20 indivíduos. Eles não apenas vivem juntos, mas também coordenam cada movimento como um todo unificado. Os filhotes estão sempre protegidos no centro, enquanto os adultos mais fortes seguram o anel externo, conduzindo o rebanho por terras perigosas.
Eles não apenas vivem juntos, mas também coordenam os seus movimentos como um todo unificado. No centro do rebanho, os jovens são cercados e protegidos pelos adultos. Liderando o grupo costuma ser um indivíduo forte, com orelhas sempre erguidas e olhos atentos a todos os perigos. Mas nesta jornada eles não estão sozinhos. Acompanhando o rebanho de zebras estão amigos familiares, os gnus. Com seu olfato apurado, eles podem detectar fontes de água a longas distâncias. Em contraste, as zebras, com sua visão aguçada, atuam como um sistema de alerta precoce. Em savana, onde reina a adversidade, ninguém consegue sobreviver sozinho. Zebras e gnus não buscam apenas água, mas também encontram força na solidariedade. No entanto, na jornada para a sobrevivência, o perigo espreita a cada passo. A temperatura sobe, a luz reflete no solo seco. As zebras finalmente alcançaram uma pequena poça de água remanescente. Um vapor fino sobe da água turva, como um convite atraente na terra da morte. Os adultos avançaram, todos os sentidos alertas. Mas a sede era tão grande que não puderam hesitar. Eles se abaixaram para beber, mas permaneceram cautelosos, enquanto outros indivíduos montavam guarda. Na estepe a água é sempre um luxo e onde há água há perigo. Nas lacunas entre as pastagens secas, um olhar frio e amarelo observava atentamente. Com apenas um segundo de descuido, um jovem pode se tornar a próxima refeição de um predador. O líder da matilha notou algo incomum. Uma pausa momentânea e o sinal de alerta atinge imediatamente todo o rebanho. Os adultos rapidamente formam um círculo, cercando os juvenis. Cada indivíduo se torna um escudo humano, pronto para reagir caso a onça ataque. Mas desta vez o predador não agiu sozinho. Aparecem oportunistas e hienas ousadas. Eles não vêm para roubar presas, mas para esgotar o caçador. Um leão solitário foi encurralado entre mais de 20 hienas. Em menor número, não pode enfrentá-los todos de uma vez. A resistência do leão atingiu o seu limite. Mas então, o caos mudou repentinamente. 2 leões machos apareceram. A balança pendeu imediatamente a favor dos verdadeiros governantes de savana. As hienas não tiveram outra escolha e foram forçadas a recuar da luta. Na poça, as zebras continuaram a beber, mas nunca baixaram a guarda.
Os líderes sempre observavam os arredores, nunca tirando os olhos da grama que ainda tremia depois que os leões recuaram. Eles sabem que as hienas ainda podem estar à espreita em algum lugar. Esta é uma estratégia de sobrevivência que ajudou as zebras a sobreviver durante milhares de anos. Vigilância, resposta rápida e solidariedade são três fatores importantes que os ajudam a superar todos os perigos, desde a sede até as garras afiadas dos predadores. Sob o sol escaldante de savana, manadas de zebras e gnus azuis continuam sua jornada. A sede os leva adiante, mas o perigo nunca desaparece. Pequenos grupos continuaram a atravessar a terra árida, movendo-se por trilhas poeirentas. As listras pretas e brancas das zebras se misturam à paisagem cinza, criando uma camuflagem perfeita. Os animais jovens ainda estão protegidos com segurança no centro. Neste ambiente difícil, a solidariedade do rebanho é o único raio de esperança que os ajuda a continuar avançando. Porque aqui parar significa morte. A manhã em savana apenas começou, mas quando o sol atingir seu zênite, a pradaria entrará na batalha mais feroz do dia. Neste momento, os principais predadores e suas presas participam de uma dança de vida ou morte. A natureza desafia-se num ciclo de vida e morte. Este é o momento perfeito para os predadores mais perigosos começarem a persegui-los. Ao meio-dia em savana, as temperaturas podem ultrapassar os 50 graus Celsius. Neste horário, o sol não apenas queima o solo, mas também serve como teste final para todas as criaturas que lutam para sobreviver. O solo queima sob o forte calor do sol de savana, mas este também é o teste mais duro para todas as criaturas que lutam para sobreviver. Gnus e zebras, depois de uma longa jornada durante toda a manhã, finalmente se reuniram em torno das últimas poças de água restantes. Mas cada gole de água que tomam é mais do que apenas matar a sede e é uma ação arriscada. A morte pode estar à espreita a qualquer momento. Escondido em algum lugar entre os arbustos, um perigoso predador espera por uma oportunidade. Não tão forte quanto um leão, nem tão feroz quanto uma hiena, a onça é uma assassina paciente, possuindo velocidade e astúcia incríveis. Sob o sol ardente da estepe, seu pelo dourado com manchas pretas ajuda a onça a se misturar perfeitamente à paisagem circundante. Um sinal característico deles são listras pretas em forma de lágrima que vão dos olhos até os dois lados do focinho. Essas listras não são aleatórias, mas têm a função de refletir a luz, ajudando a diminuir o brilho do sol, otimizando a visibilidade na hora da caça.
O coração e os pulmões da onça-pintada são extraordinariamente grandes em relação ao tamanho do corpo, permitindo-lhe bombear sangue e absorver oxigênio mais rapidamente do que qualquer outro mamífero. Para se adaptar às condições adversas, o corpo da onça irradia calor principalmente através das almofadas sob os pés, uma característica rara no mundo animal. Mesmo sendo exímios caçadores, a estação seca ainda é um desafio para as onças. Ao contrário dos gnus, que podem suportar a sede por longos períodos de tempo, as chitas precisam beber água regularmente. A seca os obriga a caçar perto de fontes de água, onde enfrentam predadores maiores, como leões e hienas. Para manter a energia, as onças precisam consumir cerca de 2 a 3 kg de carne por dia. Mas para conseguir essa quantidade de comida, eles podem ter que gastar de 4 a 5 vezes mais energia enquanto perseguem a presa. Portanto, a estratégia de caça da onça-pintada não depende apenas da velocidade, mas também de cálculos cuidadosos. Em vez de correr para atacar imediatamente, as onças gastam até 30 minutos ou mais para observar e escolher as presas adequadas. Geralmente animais jovens, animais fracos ou indivíduos deixados para trás no rebanho. As onças têm altura média de 70 a 90 centímetros, pesam menos de 70 kg e comprimento corporal superior a 1,5 metros. Mas seu corpo esguio não é para combate corpo a corpo, mas é otimizado para velocidade e capacidade de avanço em pouco tempo. Este não é um jogo de força, mas a arte da velocidade. As pernas longas e poderosas do jaguar são perfeitamente projetadas para aceleração explosiva, enquanto sua longa cauda ajuda a manter o equilíbrio enquanto ele corre em velocidades vertiginosas. Apesar de ser a pessoa mais rápida em terra, para sobreviver em savana, a velocidade por si só nunca é suficiente. A savana é um teste difícil até mesmo para as criaturas mais rápidas em terra. As onças pintadas podem atingir velocidades incríveis, mas esse ambiente não é fácil para elas manterem a vantagem. Não consegue competir com predadores mais fortes em condições frias, mas também não consegue suportar o calor por longos períodos de tempo como outras espécies. Este é o momento decisivo, e ele deve agir agora para garantir a refeição. O gnu é 3 vezes mais pesado que a chita, e um único golpe ou chute de sua presa pode ser fatal. Mas os jovens antílopes do rebanho são alvos perfeitos.
A onça planejou cuidadosamente, escondendo-se no mato, esperando a oportunidade. Quando chega o momento, ele acelera como um raio, de 0 a 100 km por hora em apenas 3 segundos, com cada passada atingindo de 6 a 7 metros de comprimento. Mas a velocidade tem seu preço. Após 30 segundos, o corpo da onça superaqueceu, obrigando-a a encerrar a perseguição rapidamente. Se a presa escapar, a caça falhará. A caça acabou. A onça deitou-se ao lado de sua presa, respirando pesadamente, o corpo quente após a aceleração de tirar o fôlego. A refeição é garantida, mas a savana nunca deixa nenhum predador descansar muito. Este é o momento em que as onças estão mais vulneráveis. Se aparecerem leões ou hienas, poderá perder tudo. No mundo selvagem, cada criatura tem o seu preço. O gnu perdeu a vida e a chita gastou quase toda a sua energia. Deus criou um mundo onde cada criatura tem seu próprio papel. As presas são sacrificadas para alimentar os predadores, e os predadores mantêm o equilíbrio populacional. Isto não é crueldade, mas sim o ciclo ecológico que a natureza desenhou, onde toda a vida tem valor. A onça aproveita, mas não come todas as presas, deixando o restante para se tornar fonte de vida para necrófagos como hienas e abutres.